Olá! Bem-vindo de volta ao canal Bril. Neste vídeo, vou te contar algumas histórias baseadas em sonhos ou relatos. Fica a seu critério acreditar ou não nelas. Deixe seu gostei, inscreva-se e comente para ajudar o canal. As mãozinhas. Eu nunca morei em uma casa mal assombrada, mas minha mãe morava na adolescência, escreveu um usuário do Reddit. Relatando um evento real, outras casas na rua dela também tinham coisas estranhas acontecendo. Algumas casas longe dela vivia uma família. Uma noite, a filha foi para a cama com uma forte dor de cabeça. No dia seguinte, ela estava morta. Ela faleceu de um aneurisma. Depois do funeral, a família foi embora para esquecer a tragédia, e o pai pediu ao meu tio, o irmão da minha mãe, que verificasse seus animais de estimação. Minha mãe e meu pai, que estavam namorando na época, foram com ele. Minha mãe tinha ouvido falar que havia um piano de cauda, e ela queria tocá-lo. Meu pai estava estudando para ser veterinário. Depois de entrar na casa, meu tio e meu pai foram ao porão para ver os animais, e minha mãe foi ao piano no térreo. Ela estava tocando quando sentiu algo roçar seus tornozelos. Ela pensou que um gato devia ter saído do porão e passou por ela. Ela continuou tocando. E então ela sentiu novamente. Ela olhou embaixo do piano e não viu nada. Quando ela começou de novo, ela sentiu mãos apertarem suas pernas com força. Ela correu para a porta do porão, chamou meu tio e meu pai esperou por eles. Lá fora, meu tio percebeu que minha mãe estava abalada e perguntou o que havia de errado. Ela contou a ele o que tinha acontecido, e ele ficou branco. Ele disse a ela que a filha que havia morrido costumava brincar com seu pai. Quando ele tocava piano, ela rastejava por baixo, agarrava seus tornozelos e empurrava seus pés para cima e para baixo nos pedais. O paciente fantasma. A empresa de ambulância para a qual eu trabalhava tinha uma ambulância assombrada RIG 12, conta o usuário do Reddit. Muitos paramédicos tinham histórias sobre isso, mas eu nunca dei muita importância a coisas paranormais. Isto é, até eu ter minha própria experiência com a sonda 12. Meu parceiro e eu estávamos trabalhando em uma comunidade rural às 3 da manhã, e estava escuro como breu, e completamente silencioso. Nós dois estávamos cochilando, eu estava no banco do motorista e ela no banco do passageiro. Acordei com uma voz abafada, mas pensei que meu parceiro estava falando. Eu disse a ela que estava tentando dormir e fechei os olhos. Ouvi distintamente uma voz masculina dizer: "Oh meu Deus, estou morrendo", seguido por alguns segundos de respiração pesada. Meu parceiro e eu nos sentamos eretos e olhamos de volta para o compartimento do paciente, de onde parecia que a voz tinha vindo. As coisas ficaram quietas por alguns segundos, depois ouvimos o clique de um regulador de garrafa de oxigênio e um silvo, como se estivesse vazando. Acendi as luzes e saímos correndo da plataforma. Achei que um passageiro poderia ter entrado enquanto estávamos dormindo, então abrimos as portas traseiras. Ninguém estava lá. Verifiquei as garrafas de oxigênio, nenhum foi aberto. Não dormimos muito depois disso. O fantasma benigno. Minha vizinha Diane e eu tivemos um poltergeist brincalhão por anos, e o chamávamos de Billy. Assim começa uma usuária do Reddit. Em sua história de fantasmas da vida real, chegava em casa e encontrava algo colocado em um lugar estranho, leite em um armário, papel higiênico na geladeira, sabão em pó na banheira. Diane uma vez ligou para perguntar se Billy estava por perto, porque ela não conseguia encontrar um galão de leite. Finalmente o encontramos do lado de fora nos degraus do quintal dela. E açúcar. Maldito açúcar! Todas as manhãs, meu açucareiro estava vazio. Quando eu tinha o suficiente, eu apontava para a casa de Diane e gritava: "Vá ver Diane!" Em 5 minutos, eu receberia uma ligação dela. "Muito obrigada,
ela dizia. Ele tinha ido e feito travessuras em sua casa. Isso ocorreu durante os 2 anos inteiros que moramos lá. Ninguém acreditou em nós, nem mesmo nossos maridos. Minha mãe achava que alguém estava nos roubando quando estávamos dormindo ou fora de casa. Minha irmã acreditava que algo estava acontecendo, mas não sabia o que. Ainda não consigo explicar nada disso. O sótão estranho. Antes que uma usuária do Reddit começasse a contar suas histórias de fantasmas mais assustadoras, sobre viver em um lugar que obviamente estava se unindo a membros honestos do mundo espiritual, eles apontaram a ironia das histórias de fantasmas que começam com a frase: "Eu não acredito em fantasmas", mas, afinal, não importa como uma história de fantasmas comece, ela sempre depende da noção de que, claro, nós acreditamos em fantasmas. Há alguns anos, mudei-me para um apartamento de 1 quarto em Melbourne, Austrália. Foi a primeira vez que morei sozinho. O bloco de apartamentos foi construído na década de 1930. Eu estava lá há alguns meses quando cheguei em casa do trabalho um dia, e fui ao banheiro. Vi algo estranho, uma tábua de madeira, que havia tapado um buraco no teto que dava para um pequeno sótão. Estava quebrada em 2 pedaços no chão. Examinei as peças. A tábua tinha 2,5 centímetros de espessura, e seria preciso Bruce Lee para quebrá-la. Achei que o senhorio tinha mandado alguém para trabalhar no sótão. Eu estava congelada de medo. Alguém está lá em cima, com certeza, pensei. Enviei fotos por e-mail para a proprietária, perguntando se alguém estava lá, com um tom de aborrecimento, já que ela não havia me avisado. A resposta dela foi: "Por favor, me ligue assim que puder." Liguei e ela explicou que seus 2 últimos inquilinos disseram que a mesma coisa aconteceu com eles. Ela prometeu substituir a placa, e ela o fez. 1 mês depois, acordei uma noite por volta das 4 da manhã. Meu corpo estava arrepiado. Parecia que alguém estava esfregando as mãos em mim. Tudo estava em silêncio, mas então ouvi um som arrastado vindo de cima da minha cama. Era como se alguém estivesse puxando um saco de batatas. Eu congelei, convencida de que alguém estava lá em cima. Não há como um animal fazer esse som. Depois de 5 minutos, criei coragem para acender a luz, armei-me com um taco de cricket e beisebol até o banheiro. Foi quando vi que a nova tábua que cobria o buraco estava quebrada em 2. Eu me sinto doente. O som de arrastar havia parado. Mas ouvi outra coisa, sussurrando. O som era claro e vinha do sótão. Pareciam vozes de crianças, e eu podia ouvir uma frase repetida várias vezes: "É a sua vez, é a sua vez." Acendi todas as luzes do apartamento para que as coisas parecessem normais. Eram 5 da manhã e estava escuro lá fora. Eu assisti a TV para tentar relaxar. Então um fusível explodiu. Meu pássaro de estimação, Dexter, que eu mantinha na cozinha, geralmente nunca fazia barulho à noite, mas ele começou a grasnar como se estivesse sendo estrangulado. Eu nunca o ouvi fazer esse tipo de barulho. Ele estava gritando. Peguei as chaves do meu carro, saí correndo, sentei no meu carro e esperei lá até o sol nascer. Quando vi pessoas passeando com seus cachorros, isso me consolou o suficiente para voltar. A porta da frente estava aberta, mas imaginei que poderia ter esquecido de fechá-la quando saí correndo. Fui até a cozinha para checar Dexter, mas ele não estava em sua jaula. Me senti doente novamente. Todas as minhas janelas estavam fechadas, então olhei em todos os lugares dentro. Quando entrei no banheiro, ouvi respingos. Dexter estava meio afogado no banheiro. Tirei-o, lavei-o e sequei-o. Eu estava tão confusa. Às 8 da manhã, liguei para a proprietária e dei a ela uma versão diluída da noite. "Uau! Você ouviu os sussurros também?" ela disse. Fiquei naquele apartamento por mais de 18 meses. Ouvi os sussurros em algumas ocasiões,
e 2 vezes a tábua que cobria o buraco no teto se moveu. Embora eu more em outro lugar agora, o senhorio ligou recentemente. Ela disse que seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas das coisas que estavam acontecendo lá. Não me importei, é problema deles agora. Um menino sem olhos. Uma noite, quando eu tinha 10 anos, fui acordado pela porta do meu quarto se abrindo, seguido por alguém sentado na minha cama. Lembra o usuário do Reddit. De um pincel de infância com uma aparição fantasmagórica muito persistente. Senti minha perna roçar e a cama afundar sob o peso de uma pessoa. É só mamãe, pensei, e abri os olhos. Não era minha mãe. Encontrei um menino sem olhos. Ele tinha órbitas pretas e vazias, mais ou menos da minha idade, sentado ao pé da minha cama. Ele estendeu a mão e dentro dela havia uma caixinha. Fiquei assustado, mas estendi a mão. Ele se afastou. Estendi a mão novamente e disse, "Dê." Então eu pisquei, e quando eu reabri meus olhos, ele se foi. Mas eu ainda podia ver a marca onde ele se sentou na minha cama. Avanço rápido de 5 anos. Minha namorada veio fazer a lição de casa. Depois que ela terminou, ela tirou uma soneca enquanto esperava por seus pais. Quando eles chegaram, tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando para um canto onde a parede encontrava o teto. Ela apontou para lá e voltou a dormir. Eu a balancei novamente. Ela voltou à consciência e eu expliquei o que ela tinha feito. Ela parecia assombrada. Em cima da parede, vi um garotinho sem olhos. Ele estava lá, em pose de Homem-Aranha, me encarando. Eu surtei e contei a ela minha história sobre o mesmo garoto. Eu estava com a mesma namorada e tínhamos um filho de 2 anos. Estávamos morando na casa dos meus pais, no meu antigo quarto. Minha filha começou a acordar no mesmo horário todas as noites, e ela falava com alguém. Depois de um tempo, notei que ela tinha quase a mesma conversa todas as noites. Uma vez perguntei brincando com quem ela estava falando. Ela disse, "É um garotinho. Ele é legal. Ele está perdido e procurando pela mamãe." As conversas noturnas da minha filha continuaram até conseguirmos nossa própria casa no final daquele ano.